Boa tarde. Como estão as coisas por aí? Tudo bem por aí? Como vão meus amigos, minhas amigas? Tudo bem? Estamos entrando finalmente no verão, será? Que assim seja. Os tempos, os climas são o que são. Cabe a gente lidar com eles, nos adaptar e viver. A adaptação é um tema fundamental, não é? Desde Charles Darwin, em A Evolução das Espécies, fica claro que os seres mais fortes, as espécies mais fortes, não são aquelas com maiores garras, mais músculos, maiores dentes, mas são simplesmente aquelas que se adaptam. Por isso o ser humano é a espécie predominante na Terra, porque nós temos uma capacidade de adaptação superior à dos outros animais. Pensar na vitória como uma vitória da adaptação, da flexibilidade, da resiliência, é um ponto de vista inovador para a história humana. Nós que temos como critério de força, de vitória, a força física, as armas, o dinheiro, o poder político, a beleza até, é revolucionário ganhar como critério, não por opinião, mas por fato, por pesquisa comprovada, que a adaptação é a grande força do ser, é a grande arma para a vitória na batalha da vida. Então, a tarefa de adaptação se impõe a esse momento. Nós precisamos nos adaptar, mas nos adaptar não no sentido de nos acomodar, de nos acostumar com as coisas. Adaptar no sentido de aprender, de acolher o novo, de nos abrir a situações desafiadoras, aprender com elas, nos curar com elas, acreditar no sentido positivo de todas as coisas. Isso é uma transformação, uma revolução para aqueles que assim perceberem. Nós, na verdade, temos aprendido muito mais com a dor do que com o amor, muito mais com os fatos que nos desagradam do que aqueles que nos agradam. E isso por quê? Porque o eu, o qual é agradado ou desagradado pelos fatos, o eu que nos serve de referência é um eu superficial, não é o eu profundo. E o eu superficial, a máscara, o ego, ele tem problemas muito sérios. É maravilhosa a frase que diz que Deus nem sempre atenderá aos nossos desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá às nossas necessidades. Como um pai, um bom pai e uma boa mãe também fazem, nem sempre atendem aos desejos dos filhos, mas sempre fazem de tudo para atender às suas necessidades. Como pergunta Jesus, qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Não é? Muito bem. Então, não é nós que aprendemos mais pela dor, nós que aprendemos mais pela dificuldade, pela contrariedade, do que por aquilo que nos agrada. Precisamos entender que não devemos lamentar
o fato de colocarmos trancas nas portas depois de um assalto, não é? Que escovemos melhor os dentes depois de ir ao dentista e gastar muito ou sofrer muito. Não há problema em estudarmos mais apenas depois que tiramos nota baixa numa prova. Quem nunca viveu isso, não é? O problema de verdade não está em aprender com a dor. O problema de verdade está em que alguns, mesmo sofrendo, não aprendem. E por que isso é problema? Porque como Deus nunca desiste de nós, quem não aprendeu com uma dor, precisará de outra ainda maior. Assim nós temos vivido o que alguns espíritos chamam de os ceifadores. Como anunciado por diversos profetas, inclusive por Jesus, nós teríamos diversos eventos que levarão, que ceifarão muitas vidas. O primeiro, a pandemia, primeiro grande evento mundial que, nesses nossos tempos, que ceifou muitas vidas, ele nos colocou à prova e alguns não acordaram para a fraternidade, para a solidariedade, para a família universal que Jesus já vinha nos ensinando quando repetíamos Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus certamente queria nos ensinar que fazemos parte de uma família universal, todos filhos do mesmo Pai. Mas não aprendemos. Infelizmente, o nosso divisionismo, o nosso apego à superfície fez com que nos acreditássemos brancos ou negros, ricos ou pobres, homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros, quando na verdade apenas estamos nessa condição. Nos apegando a todas essas divisões provindas da aparência, fizemos delas racismo, sexismo, nacionalismo, e isso gerou guerras, discriminações, violências de todo tipo. Então, não é problema não aprendermos com o amor, isso é próprio do nosso primitivismo, mas é um problema não aprendermos mesmo com a dor. E aqueles de nós que não se depuraram com a pandemia, porque a pandemia trouxe eventos maravilhosos, como artistas cantando em sacadas de prédio para alegrar os seus vizinhos, jovens se dispondo a fazer compras para os vizinhos idosos e com doenças pré-existentes, pessoas que saíram às ruas para doar comida para a população de rua. Foi muito bonito o trabalho que parte da comunidade aceitou durante a pandemia. Foi muito triste o fato de alguns de nós termos nos organizado para desviar máscaras, desviar respiradores, fazer compras irregulares, para guerrear nas redes sociais, nos casamentos, nas famílias. Isso mostrou que alguns de nós não aprendemos a lição da fraternidade, da solidariedade, da família universal. Passaremos por mais o quê? Eu não tenho como prever. Talvez alguns de vocês tenham acesso a alguma informação, mas não há como prever. Mas podemos prever as lições. Assim como a máscara nos falava em fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos,
Assim como a própria pandemia falava dessa família universal ensinada no Pai Nosso, as próximas lições certamente nos remeterão ao Evangelho, a Jesus. Então nós que estamos aqui, que estamos em cursos, que estamos em livros, nos aproximando, refletindo, estudando o Evangelho, se conseguirmos ultrapassar o aspecto formal, o aspecto da distração apenas, mas refletirmos para agirmos de acordo com essa reflexão, aqueles de nós que alcançarmos isso, por isso nós chamamos o nosso espaço de oração-ação, esses sim praticarão a religião mais agradável a Deus. A religião mais agradável a Deus é aquela que une pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Você está pronto para essa nova religião? Que não tem sacerdotes, porque ninguém pode ensinar para os outros, somos todos estudantes dessa matéria. Que não tem hierarquias, somos todos iguais mesmo nessa trajetória. Mas que exige de todos nós muito boa vontade. Como diz o capítulo 50, entre o provisório e o permanente, entre o provisório e o permanente, aqui do nosso livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, livro que a gente sugere para os amigos interessados em fazer reflexões diárias, em buscar expandir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, assim como os outros nossos livros que ajudam a fazer o Evangelho no lar. Nós estamos precisando de disciplina, de práticas que aumentem a nossa sensibilidade, que aumentem a nossa sintonia, que elevem o nosso padrão vibracional. A meditação, a oração, a reflexão em lives positivas, em leituras positivas, tudo isso é maravilhoso exercício, aos quais, na verdade, nós precisamos nos entregar com vontade, com boa vontade. Muito bom. Então, o texto do parágrafo diz assim, capítulo 50 de Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, entre o provisório e o permanente. Ninguém deve lamentar que escovemos melhor os dentes depois da dor da obturação, que coloquemos tranca na porta depois de arrombada, que busquemos Deus quando doentes, desempregados, desesperados. E a gente acrescentou outro exemplo, ninguém deve lamentar o fato de que estudemos melhor depois de tirar notas baixas na prova. Fundamental que o aluno dê atenção à realidade, professora permanente e essencial, aprendendo indiretamente com a arte, com o livro, com a notícia, mas acima de tudo, diretamente com a natureza, com as próprias experiências e com as experiências dos outros. Especialmente na intensidade da ajuda, da empatia, da crise. Vivermos na prática os dramas, as crises, e especialmente numa prática de ajudar a outra pessoa, vivemos em empatia, em compaixão, é o grande caminho da nossa evolução. Definitivamente isso não é um problema, mas solução. Nosso problema é que logo depois das crises já sejamos capazes de negligenciar a escovação, deixar a porta aberta, fecharmos-nos novamente no orgulho,
negligentes aos recados da realidade. Ao invés de brigarmos, muitos de nós temos nos revoltado, criticado o fato de, nas eleições, por exemplo, tanto ódio, tantas fake news, tanta mentira tem sido espalhada nos casamentos, nas famílias, nas redes sociais. Não devemos nos preocupar em brigar com os fatos, já que os fatos são os remédios dados pelo Dr. Jesus, já que os fatos são as lições dadas pelo Mestre Jesus. Brigar com as lições é brigar com o Mestre, brigar com os remédios é brigar com o médico. Não. Ao invés de brigar com a vida, brigar com os remédios e com as lições, devemos sim desenvolver uma nova atitude e buscar o que Deus está querendo nos ensinar com essas situações. Que lições há embutida na candidatura A e na candidatura B? Numa certa candidatura, podemos ver um pai que diz não ter recursos para as necessidades dos filhos, mas que gasta recursos consigo mesmo, com bobagens, reunindo o recurso que deveria ser para os filhos, para a família, e destinando apenas a sua cerveja, ao seu cigarro, aos gastos com os amigos. Será esse um bom pai? Outro pai que se apresenta na nossa família Brasil é um pai que negligencia a atenção devida aos filhos. Parecido até com o primeiro? Pode ser. Mas que deixou de adotar providências concretas para a sua saúde, para a sua educação. Um pai que ironiza o sofrimento dos filhos. Um pai que agride com palavras e que propõe que os filhos se resolvam com armas. A todas essas situações, nós devemos compreender o que Deus está querendo ensinar para nós. Quando os pais abrem mão, conscientes, de segurar na mão dos filhos que estão aprendendo a andar, é porque eles percebem que os filhos já têm a firmeza e querem estimulá-los a andar com as próprias pernas. Deus, ao nos tirar as referências, processo que ele já vem fazendo há muito tempo, as religiões estão desacreditadas, as filosofias estão desacreditadas, as ideologias, os partidos estão desacreditados, tudo isso nos parece ter um sentido claro. É Deus largando a mão das crianças para testar quais delas já têm condições de andar com as próprias pernas. Nós precisamos atender a esse chamado, nós precisamos compreender essa possibilidade e fazermos com as nossas pernas, com as nossas iniciativas, com as nossas ações concretas, com as nossas orações também, aquilo que os nossos dirigentes religiosos, científicos, políticos e até familiares não se mostram capazes. É hora dos brasileiros não esperarem pelo Salvador da Pátria. É hora dos brasileiros não esperarem pelas lideranças, pelas ideologias. Esse é o recado que eu vejo nesse filme que poderia ser traduzido num título muito antigo como Apertem os cintos que o piloto sumiu. O Brasil está acéfalo. Acéfalo. Ao se apresentarem para nós duas alternativas de pais relapsos, de pais negligentes, o recado que eu consigo compreender que a vida está nos dando é:
brasileiros assumam a direção, assumam os cuidados entre os brasileiros, os cuidados com as políticas públicas, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com as nações indígenas. Nós precisamos assumir o cuidado com o Brasil e com os brasileiros. Cidadania é muito mais do que votar. Quem ama de verdade o Brasil precisa atuar, servir os brasileiros. O que vocês acham disso? Não é muito concreto? Não é muito claro? Vamos estudar isso. Serão certamente, quaisquer que sejam os resultados da UNA, meus amigos, serão 4 anos difíceis. Mas serão de uma dificuldade que nos cura, porque há tratamentos difíceis, de uma dificuldade que nos ensina, porque há lições complicadas. Se nós nos abrirmos, tivermos boa vontade para descobrirmos o que Deus está querendo nos ensinar com isso. Somente quem tiver essa atitude vai poder crescer na crise, vai poder se curar na crise e aprender na crise. Será que você tem essa atitude, meu amigo, minha amiga? Ou ainda está brigando com os fatos, com os candidatos, com as ideologias, brigando com a vida? Aceite, compreenda, busque um entendimento mais profundo, pois só assim passaremos pelas provas que Deus nos colocou. Que assim seja para vocês e para mim. Muito bom nos dedicarmos a esse exercício com essa tenacidade, com essa boa vontade. Lembremos de Jesus no sermão profético que disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseveremos no bem, perseveremos na luz, perseveremos na crença de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E que, portanto, a vontade de Deus só pode ser benéfica, só pode ser amorosa. Há um remédio em tudo. Aceitemos o remédio e nos curemos. Um grande abraço, um grande prazer aprendermos juntos e até amanhã.